Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Nessa videoaula nós vamos fazer a segunda parte do cálculo da divisão que nós fizemos na aula anterior. Bom, a situação que nós tínhamos era a seguinte: nós tínhamos que dividir 432 por 12. Porém, nós não conhecíamos a tabuada do 12. Então, o que nós fizemos? Construímos a tabuada do 12 aqui do lado direito. Então, construímos toda a tabuada e depois realizamos o cálculo e chegamos ao resultado do quociente igual a 36, certo? Então, nós tivemos que ter todo esse trabalho de construir a tabuada do 12. Agora, eu vou ensinar aqui uma estratégia de cálculo para vocês, depois que vocês estiverem um pouquinho mais avançados aí nos cálculos, certo? Então, eu vou pegar a mesma divisão aqui, ó, e copiar aqui embaixo. Eu copiei aqui, ó, 432 dividido por 12, exatamente igual a que está lá em cima. Porém, nós vamos fazer de uma outra forma agora, certo? Então, vamos observar aqui. Observando o dividendo, que é o número que está aqui, ó, 432, e o divisor, o que eles têm em comum é que eles são pares. Olha o final dele. O final do 432 é 2 e o final do 12 também é 2. O 2 é par, então certo? O que nós percebemos? Que um número par ele pode ser dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? Dividir os dois valores por 2. Eu vou dividir o 432, que é o dividendo, por 2. E também vou dividir o 12, que é o divisor, por 2. Só que nós vamos fazer aqui de forma mental para que vocês só entendam aí a estratégia de cálculo, certo? O objetivo aqui é a estratégia do cálculo que nós estamos utilizando. Então, ó, vamos observar primeiro o 432. Eu vou fazer um cálculo mental. 432. O 432 são 4 centenas. 4 centenas são 400. Então, 400 dividido por 2 é a metade. Então, 200. Então, vou fazer mental aqui, ó, 200. Certo? Agora, eu vou dividir os 32 por 2 também. 32 dividido por 2 é a metade. A metade de 32 é 16. Então, vou colocar os 16 aqui embaixo. Pronto. Eu tenho que a metade de 432 é 216. Agora, vou pegar o divisor e dividir por 2. 12 dividido por 2 é a metade. Metade de 12 é igual a 6. Vou colocar o resultado aqui. Pronto. Já achei o resultado. Então, pronto. Antes, no cálculo de cima, eu precisava da tabuada de quem? Da tabuada do 12. Tá aqui, ó. Agora, com essa transformação, eu preciso da tabuada do 6. E a tabuada do 6 eu conheço. E aí fica mais fácil o cálculo. Agora eu vou utilizar quem? A tabuada do 6 e vou fazer o mesmo procedimento de cálculo que se faz com a divisão. Então, vamos pegar aqui o primeiro algarismo, sempre da esquerda para a direita. Vamos tentar dividir. 2 é maior ou igual a 6? Não, ele é menor, então não dá para dividir. Agora eu vou juntar o 2 com o algarismo vizinho e vou formar um número maior. Formei agora o 21. O 21 é maior do que 6? Sim. Agora eu posso dividir 21 por 6, certo? Bom, como agora eu tenho o divisor igual a 6, eu vou usar a tabuada do 6. 6 vezes qual número chega próximo do 21? 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. E 6 vezes 3 é 18. 6 vezes 4 é 24. Passa. Então, eu tenho que usar o 3, porque 6 vezes 3 é igual a 18.
Então eu vou usar o 3, certo? Vamos usar o 3. Por quê? 6 vezes 3 é igual a 18. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo do 21. Então, vamos colocar aqui o 18. Pronto. Agora, vamos subtrair 21 menos 18. Bom, o de cima menos o de baixo. Da direita para a esquerda, na subtração, o de cima menos o de baixo. O de baixo é maior do que o de cima, isso não pode acontecer. Então, eu tenho que emprestar da ordem vizinha. Então, vamos emprestar aqui, ó. Vou riscar o 2, vou diminuir de 2 para 1 e vou colocar o 1 na frente do outro 1 para que ele se torne um número maior. Agora, 11 menos 8. 11 menos 8 dá 3. Então, vou colocar o resultado aqui, ó, 3. Pronto. E agora, na próxima coluna à esquerda, 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0. Então, aqui é 0. Bom, agora o 3 é menor do que o 6. Isso não pode acontecer. Então, eu devo utilizar o outro algarismo que está sobrando aqui à direita, descê-lo para baixo para tornar o número de baixo maior do que o divisor. Então, vamos descer o 6 aqui para baixo, certo? Então, vamos colocar o 6 na parte de baixo, junto com o 3. Então, o 6 vem para cá. Pronto. Agora, eu tenho o número 36, que é maior do que o 6, certo? Vamos de novo na tabuada do 6. 6 vezes qual número que eu coloco aqui chega próximo ao 36. Aí você vai na tabuada do 6, vai olhando lá, você vai verificar que é o próprio 6. Então, eu vou colocar o 6 aqui, ó. De azul, melhor. Por quê? 6 vezes 6 é igual a 36. Então, vou colocar o 36 embaixo do 36. Pronto. E 36 menos 36, você vai fazer os cálculos aí, você vai encontrar que é igual a 0, ó. Então, pronto. Você chegou no mesmo resultado que você tinha encontrado da forma anterior. Então, gente, essa é uma técnica bastante utilizada, né, para as pessoas que já dominam os cálculos de multiplicação e divisão. Então, com isso aí você aprendeu mais uma estratégia de cálculo que pode ser aplicada aí no dia a dia. Você tinha que utilizar a tabuada do 12 e aprendeu que se você dividir o divisor e o dividendo pelo mesmo número, você vai encontrar uma tabuada menor, com um valor menor, e aí você pode utilizar. Essa técnica sempre é utilizada sempre que você consiga dividir os dois números, ou seja, o dividendo e o divisor, por um mesmo divisor aqui, ó, alternativo que você encontrou, certo? Você não pode usar números diferentes aqui, ó. Se eu utilizei o divisor 2 aqui, eu tenho que utilizar o divisor 2. Não posso utilizar um divisor aqui e outro do outro lado. Não pode, tem que ser o mesmo, tá certo? Para que essa estratégia funcione aí de forma efetiva. Então, por hoje é isso daí. Bons estudos. Valeu, sempre que possível você vai revisando os cálculos e refazendo para que você aprimore aí cada vez mais, certo? Então, bons estudos, até mais e muito obrigado. Tchau, tchau.